Pronto, fala pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Vamos nessa. Deus esteja conosco. Atos 1, quem estava semana passada aí, a gente já leu, fez uma introdução na verdade, e vamos para cima. Primeiro vamos fazer uma oração para todos que estão online aí. Manda para os seus amigos, as pessoas que você mais considera, manda para eles aparecerem aí na nossa live, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe muito vocês. Tô clicando aqui chamando os amigos, tá bom? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Vamos nessa. Faz uma oração aí, tá bom? Senhor Deus, oro agradecendo por essa oportunidade de estar aqui online com pessoas que amam o Senhor. Pai, aqueles que não entendem um pouco, que o Senhor traga clareza. Pai, que o seu Santo Espírito, aqueles que já conhecem, que o Senhor traga discernimento e autoridade para o ensino. Pai, esteja conosco, não nos abandone. Nós vimos na introdução, Senhor, que o seu Santo Espírito está o tempo todo agindo através da sua igreja. Pai, em nome de Jesus, que a gente tenha olhos para saber o que é a sua igreja e o que não é a sua igreja, e que o Senhor nos abra os nossos olhos para ler a Bíblia e entender, e essa verdade ser aplicada em nossos corações. Pai, esteja conosco, porque nós sabemos que o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. E o Senhor viveu, nasceu, cresceu, morreu, e ressuscitou e venceu a morte e o pecado em favor de nós. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, que eu não fale, mas o Senhor fale, que eu não esteja falando com os teus filhos, mas o Senhor esteja. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, glória a Deus. Bora lá, gente. Desculpa a demora aí, os erros técnicos, mas vai dar tudo certo. No final, sempre dá tudo certo. Tamo junto. Vamos começar. Atos 1, 1. Nós já lemos, né, na semana passada, e a ênfase hoje, vou ler na versão NVI, a ênfase, entre aspas, a ênfase na ascensão de Cristo. Mas nós vamos perceber que o livro de Atos ele tem muitos acontecimentos, em um momento, muitos acontecimentos atrás do outro. Então, como são 30, 40 anos de história num livro, os acontecimentos vão um atrás do outro, e aí a gente às vezes parece que a gente está correndo. Aí você vê, e foi, chegou, e subiu, e pulou, mas isso acontece na vida diária, na vida comum. Então não necessariamente foi uma coisa atrás da outra. Às vezes acordava, tomava um café, a vida normal acontecia, e quando ia ver, estava orando por alguém, vivendo o cristianismo, na hora de almoçar, na hora de jantar, isso mudava tudo, e nesses momentos acontecia o sobrenatural. Mas o Espírito Santo estava atuando na vida deles, na sua vida comum, né? Então bora lá. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções para por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês, pois João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vamos parar aqui para a gente refletir um pouquinho, tá bom? Ele diz o seguinte, em meu primeiro livro, como a gente já tinha conversado, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são feitos para ler um na sequência do outro. Então li Lucas, lê Atos, que vai fazer muito mais sentido, vai ser muito bom para você. E aí você começa, quando você lê os Evangelhos, sem ler Atos, você meio que entende, você entende sim, mas quando você lê Atos, você percebe que algumas coisas, não só do Evangelho, mas todas as cartas do Novo Testamento, você percebe que algumas coisas estão acontecendo e você vai percebendo aonde está, em que época que está, quando você lê o livro de Atos. Então vamos lá. Como eu disse, ele escreveu para Teófilo a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. De novo, vamos parar um pouquinho para pensar nisso. Jesus começou a fazer e a ensinar. Muitas vezes nós temos conselho, muitas vezes nós temos a direção certa para as pessoas.
mas a maioria das vezes a gente não fez nada. Então a gente sabe o que dizer, a gente ensina certo, mas infelizmente nós não fazemos nada, nós não vivemos isso que estamos falando. Às vezes você está num lugar errado, na hora errada, no tempo errado e falando de Jesus, e as pessoas olham para você e falam assim, poxa, mas você está igual eu aqui, pô. Não é que é necessário que você tenha uma mudança, que você tenha feito algo para que o Espírito Santo fale com as pessoas. Mas quando você tem uma atitude que coincide com aquilo que você fala, aí, glória a Deus por isso. E aí você vai fazer, nós estamos lendo o verso 1 de Atos 1. Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu acho que foi de propósito. A fazer e a ensinar. Porque não ensinar e fazer. Porque Jesus ia fazendo, e aí ele multiplicava o pão, e aí ele chegava para os apóstolos, gente, a multiplicação do pão é por quê? Porque é o seguinte, tal e tal e tal, então ensinava. Porque o reino dos céus, tal e tal, ensinava. Então, Deus, talvez, ele quer que nós façamos as coisas. Ah, Felipe, e como que é na igreja? Eu vou falar para você, a igreja tem que ser assim, a igreja bíblica é assim, a igreja bíblica é assim, tal e tal e tal, e você vai falar assim, mas e qual igreja que você frequenta? Eu falo, então, eu não vou. Então, não que descredibilize o discurso, não que a verdade não apareça de um idiota como eu, mas quando um idiota como eu está falando a verdade e ele está vivendo essa verdade, dá mais credibilidade ao testemunho. Então, quando você fala algo que você está vivendo, as pessoas começam a olhar para você diferente. Não, realmente, ele é casado e ele ama só a esposa dele. Ele está falando para mim, por exemplo, não traia a sua esposa, que seu casamento vai mudar alguma coisa. Aí você fala, mas você trai a sua? Então, talvez, nesses momentos, você perde credibilidade. Por isso que a Bíblia talvez seja de propósito. Teófilo escrevia a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o nosso discurso tem que estar alinhado com o que a gente vive. E Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ele fazia e ensinava os apóstolos. Ó, vou curar esse cara aqui porque no reino do céu não tem doente. O evangelho vem para libertar aquelas pessoas que estão sofrendo. Então não há sofrimento. Ah, mas eu estou sofrendo. Então vem aqui. Eu vou te dar um antídoto. É Jesus Cristo. E aí você começa a perceber que a pessoa, quando ela está triste, ela também vai para Jesus. Aí você fala assim, poxa, o que ela está falando, ela está vivendo. Amém? Até o dia em que foi elevado aos céus. Jesus, ele foi elevado aos céus. Muitas vezes a gente entende, a gente não dá valor a isso. Muitas vezes a gente tem um feriado chamado Natal, muitas vezes a gente tem um feriado chamado Páscoa, mas nós não lembramos que o mesmo Jesus que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, ele foi levado aos céus. E nós temos um intercessor lá em cima, com o próprio Pai. Ele está à direita do Pai orando por nós. Então Jesus, nesse momento, está orando por nós. E aqui eu vou abrir um parênteses. Quando alguém vira para você e fala assim, se você sair dessa igreja, você não vai ter a nossa cobertura espiritual. Eu vou parar de orar por você. Grandes coisas, cara. Eu tenho um Jesus que está à direita do Pai, orando por mim. Sua oração será que é mais forte que a de Jesus? Perdão. Será que a sua oração eu tenho que temer, sendo que Jesus está nesse momento entre o Pai e eu? Tem um intercessor chamado Jesus, ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo? Por favor. Muitas vezes a pessoa usa de autoridade espiritual para manipular você. Não creia nisso. Você tem livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus foi elevado aos céus. É como se fosse uma força que estivesse levando ele. Não que ele não tinha domínio, mas é que ele respeitava, ele se submetia a Deus, ele se submetia ao Pai. E nessa submissão, o momento que é para subir, é para subir. O momento que é para ajoelhar e orar, é para orar, ajoelhar e orar. O momento que é para morrer na cruz, é morrer na cruz. O momento que é para curar, é para curar. Tanto que Jesus vai em um lugar, tem 80 milhões de pessoas doentes, e ele dá a mão para um cara e cura só um cara. Aí você fala assim, pô, meu... Era o momento de Jesus brilhar, era o momento de Jesus fazer e acontecer, e Jesus cura uma pessoa e sai. Sim, porque ele é guiado pela vontade do seu Pai. E às vezes nós não obedecemos, nós não fazemos, e aí nós não podemos ensinar sobre as verdades de Deus. Isso é um problema. E aqui a gente vê que Jesus dá instruções. Versículo 2. Até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Jesus deixou bem claro para os apóstolos, agora que eu ressuscitei, vai mudar um negócio no coração de vocês aí.
Você, Pedro, por exemplo, que na hora que falaram assim, você era amigo dele, você me negou 3 vezes. Agora você vai morrer por mim, porque você viu que eu ressuscitei. Agora vai mudar a chavinha aí dentro de vocês. O próprio Espírito vai dar força para vocês. E aí muda a chave nos apóstolos, tanto que todos eles, menos João, todos eles morrem falando sobre Jesus. Nega que Jesus ressuscitou, nega que Jesus é Deus. Não vou negar, cara, desculpa. Então você vai morrer, eu morro. Aquele mesmo cara que negava, agora ele está morrendo. Alguma coisa aconteceu. E esse momento da ressurreição e da elevação de Jesus, com certeza tem a ver com isso. E aí ele ensina por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Então ele deve ter dado direções, ele deve ter falado assim, gente, depois que eu sair, depois que eu for levado aos céus, vocês vão fazer, a gente vai ver daqui a pouco, façam um sorteio do próximo. Judas saiu do meio de vocês, porque ele nem era um de vocês. Ele saiu, então vocês vão ter que escolher um. Porque eu tenho, talvez, Jesus tenha explicado, aqui eu estou viajando, Jesus tenha explicado, gente, ó, são 12 tribos em Israel, e são 12 apóstolos, alguma coisa assim, deve ter alguma coisa. E Jesus deve ter explicado passo a passo, ó, vocês vão fazer dessa forma, vocês vão orar desse jeito, vocês vão se organizar entre vocês vão evangelizar, pregar nas praças e assim vai. Porque ele deu instrução aos apóstolos. E depois dele ter sofrido, dele ter morrido, dele ter apanhado e tal, Jesus apresentou-se a eles. Depois de ter morrido, Jesus apresentou-se a eles muitas vezes. E deu muitas provas indiscutíveis. Então, às vezes as pessoas falam assim, ó, presta atenção, vou voltar só um pouquinho no verso 1. Lucas escreve o seguinte, em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer. Tudo, ele escreve tudo. Aí as pessoas falam assim, acabei com o cristianismo agora. Por quê? Porque ele falou que escreveu tudo, mas João falou que não dá para escrever, porque seriam necessários todos os livros do mundo. Acabei com o cristianismo. Isso é uma mentira. Aqui, ele está falando tudo, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, tudo que é necessário, Teófilo, para você. Tudo que é necessário para ensinar você, eu anotei aqui. E aí, quando Jesus dá provas indiscutíveis que ele estava vivo, por exemplo, Jesus come com os apóstolos. Jesus fica 40 dias. Jesus não nasceu, morreu, ressuscitou e pegou o pecado e nos purificou diante de Deus simplesmente para passar um tempo aqui de férias. Não, ele vem, ele apresentou e disse, gente, eu ressuscitei. Assim como um dia vocês vão ressuscitar, eu estou aqui vivo. E ao mesmo tempo que esse corpo de Jesus atravessava a parede, ao mesmo tempo esse bebia água e comia. E aqui eu queria abrir um parênteses para você que não tem mais o costume, não tem esse costume de sentar à mesa e comer com as pessoas da sua casa. Isso é um mandamento. Quando Jesus vai restaurar o coração de Pedro, ele faz um café. Vem aqui tomar um café comigo. Quando Jesus vai estipular a ceia, ele senta na mesa. Amém? Então hoje, infelizmente, nós estamos cada um no seu canto, cada um no seu celular, mas que a gente pense em restaurar a mesa. Porque é na mesa que o filho vai ver o pai tratando a mãe. É na mesa que a mãe vai ver o pai servindo a mãe e a mãe servindo o pai. E aí o discurso não vai ser só discurso, vai ser em ações também. E depois, bora lá, versículo 3. Depois do sofrimento, que é a morte e a ressurreição de Cristo, ele deu muitas provas que estava vivo. Provas incontestáveis. Então, quando as pessoas dizem, se eu falar, vai acabar com o cristianismo. Não existe um fato mais verificado do que a vida e ressurreição de Jesus. Fora da Bíblia tem muitos textos falando, existiu um homem que se chamava Jesus, que era de Nazaré, e ele morreu e ressuscitou. O Império Romano, teve uma vez um amigo meu que ele é muçulmano e ele falou assim, Jesus não morreu. Cara, existia um cara profissional. O serviço do cara era, confira se o crucificado está morto. E o cara enfiou uma estaca no coração de Jesus. E do coração do peito de Jesus jorra sangue e água. E ele fala, esse está morto. Então o profissional da época, ele fala, esse cara morreu. E aí nós vamos confiar em alguns filósofos, algumas pessoas que hoje estão falando que Jesus não morreu, não ressuscitou. Sendo que um profissional pago para conferir a morte das pessoas. Tanto que ele faz o seguinte, esse aqui não está morto ainda, vou quebrar a perna. Quebrou a perna de um cara da cruz.
Esse aqui tá morto. Pum, meti as tacas nele, ele morreu. Esse aqui não tá morto ainda, então quebra a perna para ele morrer mais rápido. Jesus não foi quebrado nenhum osso porque ele foi encontrado morto. Ele entregou o seu espírito ao Pai. Assim como diz a Bíblia. Certa ocasião, enquanto comia com eles, olha lá, comendo de novo na mesa, Jesus deu a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. A promessa é de Deus. A promessa é do Pai. Mas quem dá a eles a notícia de que vai vir uma promessa, uma coisa boa, foi Jesus. Então ele fala para os discípulos: a promessa é do meu Pai. Jesus, quando Adão e Eva pecam, Deus vem e fala: da sua descendência virá o Salvador. A promessa desde o Jardim do Éden, que viria um Salvador, para redimir-nos do pecado, para que a gente possa realmente voltar a viver com o nosso Pai. Amém. Não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, da qual eu falei para vocês. Pois João batizou vocês com água, vocês se arrependeram. E todo dia vocês estão se arrependendo. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe quando você peca, quando você faz mal para alguém e daqui a uns 2, 3 minutos você sente aquilo e você fala: poxa, eu não podia ter feito isso. Isso é o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo dando alguns indícios para você. Eu quero encher você. Você pode ser cheio de mim. Começa com pouco. Começa com pouco. Me dá espaço que daqui a pouco você vai ser batizado e cheio do Espírito Santo. Na dúvida, como que eu sei que é o Espírito Santo ou não? Presta atenção. Responde mal sua esposa. Fica quieto, não fala nada agora. Qual que será eu e qual será o Espírito Santo falando? Você está certo. Você está certo, mas faça igual Jesus. Morra para você e viva para salvar os outros. Qual será o Espírito Santo? Não dá nem para... Mas a gente precisa alimentar isso. Alimentar lendo a Bíblia, alimentar orando, alimentar conversando com pessoas que amam a Jesus. Porque só assim nós vamos nos aproximar de Jesus. E sermos batizados no Espírito Santo. Algumas pessoas, aqui eu não quero entrar no assunto, mas existem visões teológicas que falam sobre o batismo do Espírito, mas eu quero dizer que esse batismo é ser cheio do Espírito Santo, se arrepender do seu pecado e ser cheio do Espírito Santo. Esse é o batismo que eu quero enfatizar hoje. Arrependa-se do seu pecado, entenda que Jesus é a salvação para você. Não importa qual é a sua pergunta, não importa qual é o seu problema, Jesus é a resposta. Ele morreu e ressuscitou para salvar você, para te dar acesso ao Pai, direto ao Pai. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu para eles: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que meu Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Jesus está sendo elevado aos céus, não porque ele quer, não porque ele que manda, mas porque ele se submeteu ao Pai, e o Pai está tirando ele. E se o Pai está tirando ele, é o tempo que o Pai determinou. Não tem erro no plano de Deus, ele é soberano. Ah, mas sei lá, eu não planejei esse neném e nasceu um filho. Se nasceu um filho, é plano de Deus. Se gerou uma criança, é plano de Deus. Porque Deus é quem traz a vida, e assim vai. Ainda não, meu amor. Então, como Jesus se submeteu ao Pai, ele ensina para nós, vamos nos submeter também. Então nós temos que estar submetidos. Aqui uma curiosidade é o seguinte, Jesus fala Cronos e Kairos. Cronos é o tempo cronológico que a gente conta no cronômetro, por exemplo. A gente consegue contar 1, 2, 3, 4, 5. E Kairos seria épocas e datas. Os dois são tempos. Mas assim, tem algum tempo lá que o meu Pai escolheu. Vai ser uma época que vai ser perfeita para isso. Mas não é agora. Então, Jesus deixa bem claro, vai existir um momento em que o reino de Deus será restabelecido na terra, mas não se preocupem com isso agora. Se preocupem em ser testemunhas de Jesus. Não se preocupe, mas um dia Jesus vem, mas eu vou dar só um exemplo bobo. Mas o governo vai ser assim, o governo vai ser assado. Não se preocupa com isso agora. Se preocupe em amar a sua esposa, amar o seu filho, cuidar da sua casa e falar desse amor para outras pessoas e elas serão alcançadas. E aí independe quem está, quem não está, que dia que é, que hora que é. E
nós vamos receber o Espírito Santo? Continuando. Ele respondeu, não compete a você saber isso. Então espera, agora não é o momento de você saber isso. Não é o momento de você saber isso. Mas ele não disse que não vai acontecer. Jesus, ele vai restaurar o reino de Deus na terra. Mas ele diz o seguinte, gente, vocês vão ser cheios do Espírito. E aí vocês vão ser testemunhas. Porque do céu vai descer poder sobre vocês. E aqui, o poder, Jesus está falando de poder para ser testemunha do que ele fez. Imagina num tempo em que Jesus foi crucificado por falar o que falava. Ele está falando para os caras assim, vocês vão receber poder. E assim, é claro, que imagina que eu orasse pelas pessoas e as pessoas fossem curadas. Cara, ia ser fácil, ia encher minha casa de gente, todo mundo ia querer vir aqui. Por quê? Porque eu recebi poder, eu estou cheio do Espírito Santo. Mas aqui, testemunha, a palavra testemunha aqui é morrer, mártir. É morrer por Jesus. Então, ele está falando, vocês vão receber poder. E muitas vezes, quando a gente está com alguns amigos que influenciam a gente a fazer coisas que talvez não é o correto, nós não temos poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. Nossa, mas você é marido de uma mulher só? Sim. Você não tem conversinha, crush? Não, não tenho. Às vezes, ser testemunha e ter poder do Espírito para tomar uma atitude dessa, para não mentir, para não enganar, para não brigar, para não... Às vezes é mais poder, e esse é o poder do Espírito Santo, do que cura, do que milagre. Porque cura e milagre, a gente está vendo, é poder, ninguém vai duvidar, todo mundo até vai gostar da gente. Mas imagina para eu chegar para a pessoa e falar assim, você, infelizmente, você está em pecado, cara. Não, mas eu amo a Deus, eu sei que você ama a Deus, mas você está batendo na sua esposa, você está errado. Às vezes nós precisamos ter mais poder para fazer isso, poder do Espírito, para falar isso para alguém, porque talvez o cara vai virar para você e vai falar, qual que é a sua? E ele vai discutir com você, vai brigar com você, você vai ser perseguido por estar defendendo uma mulher e pregando o Evangelho. A gente está entendendo que muitas vezes o que a gente fala que é poder do Espírito Santo, às vezes não é poder do Espírito Santo? Às vezes a gente está atribuindo a Deus o que não é de Deus. Às vezes estamos atribuindo a Deus o que não é de Deus. Mas, versículo 8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês morrerão por mim. Imagina Jesus deixando bem claro para os seus discípulos. É o seguinte, vocês vão receber poder do Espírito Santo. Opa, eu quero, vem! Para ser minhas testemunhas. E na palavra era Marte, para morrer por mim. Não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso aqui, o livro de Atos todo é contando essa história dos discípulos que estão em Jerusalém, saem e vão até Judéia, Samaria e depois vão até o confim da terra, que é Roma no caso. Então, aqui existe duas formas de dividir. Pelo local geográfico, pela área geográfica, ou pela etnia. Por exemplo, vocês vão falar para os judeus, depois para os samaritanos, que é o povo misturado de judeu com não judeu, e depois para os não-judeus. Mas aqui, Jesus não está falando o seguinte, fala para esse, depois para aquele. Não, é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, no meu vizinho, falando de Jesus, tem outro irmão, outro membro de Cristo falando de Jesus lá para o vizinho dele, e lá à igreja dele, e levando alimento para alguém, porque eu não posso estar lá, mas outro pode. Você não pode estar aqui, mas eu posso, e assim vai. Porque é tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e também no confim da terra. Não é por etapas, é em geral. Deus, ele está trabalhando em todos, em todo momento, a todo tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Então aqui, eu queria só dar um parêntese. Enquanto eles olhavam. Jesus foi elevado ao céu enquanto os discípulos estavam olhando para Jesus. E algumas pessoas, infelizmente, acreditam que de repente vai ter um avião, um avião vai bater porque não tem mais piloto, porque foi levado de repente. Talvez não, porque a gente vai ler daqui a pouquinho e vai falar assim, do mesmo jeito que ele foi levado, ele vai vir. Ele vai descer. Todo olho vai ver esse Jesus. Todo olho vai ver esse Jesus, lembrando que foi elevado aos céus, ele foi elevado aos céus, ele está lá. O corpo físico de Jesus, aquele homem que tocou, que foi tocado, que foi abraçado pelos discípulos, e que colocaram o ombro no seu peito, ou a cabeça no seu peito.
e que pediram perdão, que abraçaram, que choraram para ele, esse homem está no alto. Agora ele está como a cabeça da igreja. Nós somos o membro, nós somos os membros e ele é a cabeça. Ele está lá nesse momento orando por nós. Jesus, por que, Felipe, tanta ênfase no corpo físico de Jesus? Porque quando nós oramos para Deus, Deus, por favor, Deus, eu não aguento mais essa fome, eu estou passando fome. Jesus olha para o Pai e fala assim, Pai, eu sei o que ele está sentindo. Eu também passei fome. Pai, eu não aguento mais essa humilhação. A gente ora aqui, Jesus olha para Deus e fala, Deus, Pai, eu sei o que ele está sentindo. Eu também fui humilhado. Ele, sendo santo, foi humilhado para estar com Deus, para orar por nós. E Ele está nesse momento intercedendo por nós. Então não importa o que você está passando, não importa o que você está sentindo. Se você está com Cristo, se você ora pedindo o favor dEle, Ele está nesse momento à direita do Pai dizendo, eu sei como que é a ansiedade. Eu tive ansiedade. Eu sei como que é a depressão. Eu tive depressão. Eu sei como que é estar triste. Eu estive triste. Eu sei como que é estar sozinho. Eu estive sozinho. E o Pai não vai ouvir o pedido do Filho? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E uma nuvem o cobriu da vista dele. Alguns estudiosos dizem que essa nuvem é a mesma nuvem que andava com o povo no Egito. É a mesma nuvem que cobriu Jesus no Monte da Transfiguração. É a nuvem da glória de Deus. É como se fosse um atestado. Esse é o cara, esse é top. Eu estou com ele. A minha glória está com ele. A minha glória está com ele. E os homens estavam olhando e de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Aqui são anjos. Muitos estudiosos dizem que são anjos que apareceram e disseram para eles, gente, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus não vai ser outro. Não vai ser outro corpo. Não vai ser outra pessoa. Esse mesmo Jesus que dentro de vocês foi elevado, que foi tomado de dentro de vocês, que estava aí com vocês e foi elevado, ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Amém? Vou parar aqui só para falar uma coisa. Lucas, ele escreveu isso como um relato, ele pesquisou, ele fez pergunta, e aí, o que você viu, o que você achou? E dentro dessas perguntas ele escreveu a Bíblia. Ele escreveu um livro que o Espírito Santo inspirou e ele colocou na Bíblia. Mas muitas vezes a gente só acha que é Espírito Santo quando tem um barulho, um fogo, uma explosão. Cara, do mesmo Isaías, que foi inspirado por Deus, que fala assim, eu vi no ano que morreu o rei, eu vi assentado num alto e sublime trono os anjos, os querubins, da mesma forma que João fala, eu fui arrebatado como que morto e vi e tive uma visão. Foi inspirado por Deus, e isso é divino, isso é palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo um texto escrito que não tem nada de espetacular, maravilhoso. Não, uma escrita, ele fez uma pesquisa e escreveu. É Deus falando com você. É Deus falando comigo, é Deus falando com a gente. Porque Deus não escolhe, porque nós não podemos escolher o método que Deus quer usar para falar com você. Às vezes vai ser uma leitura simples, às vezes vai ser uma cura, às vezes vai ser um sobrenatural, uma bomba explodindo, você vendo e falando, meu Deus, é isso. Então nós precisamos entender que Deus, ele não está dentro da caixa que a gente quer. Agora, bora lá. Lembra que lá em cima a gente viu que Deus deu mandamento, Jesus, antes de ser elevado, deu mandamento para os caras. E eu acredito que ele deu esse mandamento aqui, que nós vamos ler agora, no versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, eles foram para Jerusalém, Jesus mandou ir para Jerusalém. Então volta para Jerusalém. E eles estavam indo de um monte, chamado Monte das Oliveiras. Ele fica perto, aí está descrevendo o que aconteceu, para a gente entender que muitas vezes não é sobrenatural, às vezes é uma sequência, às vezes é um estudo, às vezes é um texto, às vezes é um bom dia, uma mensagem, e Deus vai falar com você. A cerca de 1 quilômetro, eles foram andando cerca de 1 quilômetro, que aí no outro dá uma caminhada de um sábado, em algumas versões. Quando chegaram, subiram os aposentos onde estavam hospedados e achavam-se lá presente muita gente. Pedro, João, Tiago e André, Filipe, tava lá.
Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho do Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com mulheres, inclusive Maria. Aqui eu queria dar um destaque. Por quê? Porque muita gente, às vezes, fica discutindo com o católico. Não, porque católico isso, católico aquilo. Mas nós temos mais coisas em comum para apresentar o Evangelho, ou para entender o Evangelho. Porque aqui, cara, a Bíblia deixa bem claro, Maria era uma mulher especial, sim. Maria era uma mulher especial. Ela foi mãe do nosso Salvador. Ela ensinou ele. Existe um costume judaico, que eu não sei se ainda acontece, mas que a criança ela ficava até os 12, 13 anos com a mãe, e a mãe educava esse filho, fazia mais tempo com ele, e a partir dos 13 anos, onde eles fazem o bar mitzvah, ele começava a andar com o pai, aprendia a profissão e tal, e tal, e tal. Não sei se é verdade. Mas imagina uma mulher que ensinou, imagina uma mulher que amamentou o nosso Salvador, cuidou dele, pôs ele para dormir, acordou durante a noite enquanto ele estava chorando. Ela é especial, sim. Nós não devemos trocar Jesus por Maria, mas ela é especial, sim. E aqui um destaque, as mulheres estavam, e com todo amor e respeito, em outras religiões as mulheres não têm destaque nenhum. Colocar a mulher num texto era como dizer naquela época que o texto ia fracassar. E a Bíblia não tem medo de colocar a mulher em destaque. Então, se você fala assim, não, porque a mulher precisa de direito, e você não busca o cristianismo como resposta, você está sendo incoerente, porque o cristianismo é a primeira religião a dar destaque às mulheres. As mulheres foram testemunha da ressurreição. Se você quisesse vender uma propaganda, você dizia o seguinte naquela época: mulher não fala, fala sabe quem? Esse cara aqui, porque esse cara ele pode falar e todo mundo vai acreditar. Quem que viu Jesus a primeira vez? Foram duas mulheres. Porque ela não tinha credibilidade. Se fosse mentira, era melhor vender com outro personagem falando. Bora. E com os irmãos dele, Jesus, Maria e os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro se levantou entre os irmãos, o grupo de cerca de 120 pessoas. Aqui eu queria parar um pouquinho só para a gente pensar. Cerca de 120 pessoas. Quem são essas 120 pessoas? Às vezes sou eu, às vezes você. Infelizmente a nossa geração, ela quer ser destaque, ela quer fazer, não, porque eu quero ser o empresário, eu quero ser o milionário, eu quero ser... Cara, às vezes você vai ser o 120 que só foi contado. Às vezes eu e você, nós vamos produzir para o reino de Deus. Porque Deus tem um trabalho para todos nós. Mas às vezes não você, o cara, o que está na foto, o que aparece. Às vezes você é o 120. Que é mesmo, é tanto estar orando, tanto estar com eles. Mas às vezes você não vai ser o principal. Às vezes eu não vou ser o principal. Às vezes você vai estar mesmo como um apoio. Às vezes você não vai aparecer, mas a sua função vai ajudar. E esses irmãos eram cerca de 120 pessoas. E disse, Pedro se levantou, Pedro disse, irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras. O Espírito Santo predisse isso pela boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia para os que prenderam Jesus. Realmente, quando você vê aqui a citação, está lá em Salmos, e você vai perceber que estava realmente escrito isso. E aí você vai lembrar que eu falei semana passada, a Bíblia toda, para o homem todo. O Antigo Testamento dá testemunho do Evangelho. O Evangelho, ele confirma o Antigo Testamento. E o Atos é o Evangelho em prática pela igreja. Deus continua se manifestando e falando através de mim e de você. Era necessário que traísse Jesus, para que ele fosse preso, para que ele pagasse pelos nossos pecados. E aí ele vai falar de outra profecia. Ele foi contado como um de nós, teve participação nesse ministro. E eu acredito que isso aqui também é um dos mandamentos que Jesus deu. Gente, vocês vão ter que trocar e colocar outra pessoa no lugar de Judas. E aqui o texto fala que, como recompensa, provavelmente foi alguma coisa que não estava acontecendo no momento, mas entre parênteses, Lucas coloca, gente, aquele campo foi vendido e com o dinheiro compraram um terreno, e nesse terreno que Judas se matou, eles compraram com o dinheiro que Judas jogou lá de volta. E ali o Judas se matou, morreu e partiu no meio,
e provavelmente ninguém foi lá ajudar, ninguém foi lá cuidar, e o corpo dele apodreceu e espatifou no chão. E aí, como espatifou no chão, era nojento, ninguém ia lá. E aí o campo foi comprado e colocaram o nome de lá como campo que se chama Aceldama, que era na língua deles, que significa campo de sangue. Isso está escrito na Bíblia. Então as pessoas não iam lá, então provavelmente ele se matou e ninguém foi lá socorrer, e aí o corpo dele espatifou no chão e ficou uma nojeira. Infelizmente, mas estava predito que Jesus seria traído. Jesus precisava ser traído para que ele fosse preso, morto, humilhado, para que pagasse pelos nossos pecados. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. Então estava escrito que seria feito isso. Estava escrito que ninguém ia chegar perto de onde Judas, ou o traidor de Jesus, e assim vai. E ainda, que outro ocupe seu lugar. Se você ver na sua Bíblia, se estiver no aplicativo ou estiver na Bíblia física, vai ter lá embaixo escrito um negocinho. E na Bíblia sua vai ter um balãozinho assim para você clicar. Tá escrito o salmo que é. Deixa eu ver se no meu tá aqui, só para eu falar para você. Jesus. Salmo 109:08. E o de cima é Salmo 69:25. Se você for lá, vai estar escrito provavelmente parecidíssimo com o que está escrito aqui. Amém? Por quê? Porque aos apóstolos foi dado o dom de interpretar a Bíblia e se tornar cânon. Hoje eu posso interpretar a Bíblia? Sim. Mas para os apóstolos, eles colocavam a Bíblia e aquilo que eles entenderam, que Jesus mandou eles, que o Espírito Santo deu de luz para eles, se torna a Bíblia. E o que nós entendemos hoje não se torna mais Bíblia, porque já está feito. Porque os apóstolos já deixaram o cânon pronto. Eles já deixaram aquilo que Jesus queria que fosse palavra sagrada. Hoje eu posso falar da parte de Deus? Posso. Você pode falar da parte de Deus? Sim. Mas o que nós falamos não é Bíblia. Não é Bíblia. Então fique com a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, entenda, aprenda a sua Bíblia. Eu estava vendo esses dias atrás aí, uma pessoa criticando a Bíblia e tal. Aí eu pensei na minha cabeça, né? Se eu viro para a pessoa e falar assim, não gostei de tal filme, e a pessoa fala, você assistiu? Eu falo, não. Porém, as pessoas criticam a Bíblia, falam que está errado, que é isso, que é aquilo, mas elas nunca leram a Bíblia, nunca entenderam. Pô, deixa eu ler aqui. Aí lê tudo e fala, não, realmente eu não concordo. Mas nunca leram. Provavelmente eu e você que somos crente, que amamos a Deus, a gente não leu a nossa Bíblia ainda. A gente nunca leu ela. E aí como que a gente vai entender os planos de Deus? Como que a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente nem... O livro que ele disse, esse é o livro para vocês, e a gente não lê. Você assistiu o filme? Não, mas eu odiei. Você não assistiu? Eu odeio a Bíblia, mas você já leu a Bíblia? Não. É complexo. Mas, enfim. 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo e que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João Batista até o dia que ele foi levado ao céu. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Então vamos lá. Tinha parâmetro para ser apóstolo. Não era qualquer um que era apóstolo. Jesus escolheu os apóstolos. Só que Judas foi trocado. Porém, daqui a pouco a gente vai ler e aprender, Tiago morreu. Um dos apóstolos foi morto. E não trocaram ele. Por que não trocaram? Porque era para ser esses 12. Jesus mandou a ordenança para trocar, para colocar outro no lugar, como Pedro disse, foi necessário que ele saísse, porque ele era o traidor e ele tinha que estar no meio da gente para poder trair. Só que ele não era um dos nossos. Então nós temos que trazer alguém que é um dos nossos. E se torna 12 apóstolos. Então, eles vão fazer o seguinte. Escolher, tem um critério, né? Todo mundo. Tem que estar desde o batismo até a ressurreição. Tem que ter visto a ressurreição. E tem que ter visto ele subir. Então ele selecionou. E dentro dos que selecionou, foi escolhido 2. E aí, como Jesus tinha dito, né? É preciso que ele tenha sido testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes. Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E oraram, fizeram uma oração entre os 2. Tipo assim, Espírito Santo você vai escolher. Mas tem essas 2 opções. Então, eles tiram sorte. E aqui... Desculpa, gente.
mostra, eles oram, Jesus, mostra qual dos dois. Aqui esses dois, porque eles vão assumir o ministério de Judas. Porque ele foi levado para o seu devido lugar. Então tiraram sorte. E naquela época, no Antigo Testamento, era muito comum tirarem sorte. Até se você for lembrar rapidinho, no livro de Jonas, eles tiram sorte para saber quem é o causador do problema. Era muito comum. Então, essa transição daqueles costumes para os novos costumes está acontecendo na nossa vista. Não é para a gente escolher os líderes mais na sorte. A gente tem que escolher de acordo com a carta de Timóteo. É necessário que ele seja ensinável, seja marido de uma só esposa, que ele não brigue, não seja viciado em vinho. Tem critérios. Antes não. Antes estava em transição. Então era um costume tirar sorte. E Deus falava através da sorte que eles tiravam. E assim caiu a sorte sobre Matias. Matias foi acrescentado aos 11 apóstolos. E aqui acaba o nosso capítulo. Matias foi acrescentado aos 11. Então aí formam 12. E aí encerra. Os 12 apóstolos começam a empreitada que Jesus disse: sejam minhas testemunhas. Samaria, Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu dei ênfase à ascensão de Cristo. E o livro dá ênfase a essa jornada, ascensão do Evangelho de Deus. E para encerrar, eu gostaria que a gente refletisse e voltasse a entender que Jesus está nesse momento no céu. Jesus está nesse momento do céu. Ele é o corpo e ele é um com sua noiva. Então nós temos um representante no céu. Nós, a Igreja de Cristo, temos um representante no céu. Ele está à direita de seu Pai, orando e intercedendo por nós. Ele está, nesse momento, mandando a sua igreja. Então, quando você é a Igreja de Cristo, baseado na Bíblia, você é o corpo de Jesus, é o próprio Cristo que está ali, falando aos seus filhos, falando aos seus discípulos. Que nós venhamos entender que o Pai, ele tem tudo sob controle. Não compete a nós ficar querendo saber os dias e as épocas e tal, mas Jesus está lá, nesse momento, cuidando, intercedendo e guardando o nosso coração. Ele está diante do seu Pai dizendo: Pai, alcança aquele. Pai, perdoa aquele. Pai, ajuda aquele. Pai, eu sei como que é, Pai, é difícil mesmo. É difícil mesmo. Pai, eu sei como que é, eu fui traído. Essa mulher e esse homem que foi traído, eu sei o que eles estão sentindo agora. Ele está mentindo, ele está blasfemando contra o Senhor, mas não é por isso. Pai, ele não quer fazer isso. Pai, eu sei a dor que é. Perdoa, ele não sabe o que está falando. Nós temos um intercessor no céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu e o seu pecado para que nós tenhamos acesso ao Pai. E não só acesso ao Pai, quando nós oramos, é como se o Espírito Santo de Deus nos direcionasse e transformasse a nossa oração numa coisa que Deus ouça e fala: não, faz sentido isso. Então nós temos o Espírito Santo. Quando você está evangelizando alguém, faça de acordo com o seu testemunho. Faça de acordo com o que ela ensine, mas também viva. Fale, mas também faça. Que o nome de Jesus seja glorificado. Entenda, sempre que for necessário e você orar, o Senhor está com Deus intercedendo por nós. Jesus foi elevado aos céus. Isso era necessário isso. Por que era necessário isso? Eu não queria pular a parte, mas era necessário por quê? Para que o Espírito de Deus descesse sobre nós. Então é bom que eu vá para que o Espírito desça. É bom que eu vou, porque vocês vão ter o Consolador. Eu estarei lá, mas eu vou mandar o meu Espírito. Vocês não estarão sozinhos. Vocês não estarão sozinhos. Eu espero que tenha te abençoado essa palavra. Eu espero que você tenha entendido cada verso, que você tenha lido comigo, que você tenha chegado a entendimento que Deus, nesse momento, ouve suas orações. E Jesus está lá junto com você. Amém? Amém. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que o Espírito Santo transforme você, que o Espírito Santo mostre a você aonde é que você precisa orar mais, orar menos, que parte que você tem que mudar, que hora que você tem que se arrepender. Porque o Espírito foi liberado para nós, porque o nosso Senhor subiu aos céus e mandou o seu Santo Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus eu oro.
agradecendo esse ambiente, esse momento, agradecendo porque o Senhor enviou o seu Santo Espírito. Semana passada, Senhor, eu disse que eu queria ter nascido em outra época, mas o Senhor tem me convertido todos os dias a entender que esse era o momento, porque talvez sem o seu Santo Espírito dentro de mim eu não conseguiria, Pai. Pai, eu peço que o Senhor esteja comigo, que o Senhor esteja com cada um que está ouvindo. Pai, que o Senhor alcance não só eles, mas como o Senhor disse, vão evangelizando, vamos evangelizando, e que o Senhor esteja conosco. E que cada um no seu lugar consiga falar da grandeza de Deus, dessa ascensão, desse lugar que Jesus está, para pelo menos mais uma pessoa. Para que o seu reino cresça. Para que o ensino de Jesus aos seus apóstolos não pare por aqui. Pai, em nome de Jesus, esteja comigo. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu estava pecando até quase 5 minutos atrás. Mas esteja comigo, esteja na minha casa, esteja na casa de cada um que está aqui. Pai, abençoa seus filhos. Abençoa os seus filhos. Pai, que nós nos tornemos um corpo que seja digno de levar o nome de Jesus. Assim eu oro agradecendo por esse momento, agradecendo pela minha família, agradecendo por essa conectividade, por esse momento onde eu posso falar com os irmãos mesmo longe. Pai, eu agradeço, mas que seja tudo para a sua glória, para o seu louvor, que seja para os interesses de Cristo e que seja para o bem do próximo. Em nome de Jesus eu oro, agradeço e peço que o seu Santo Espírito converta a nós. Todos os dias precisamos de Ti, Pai. Interceda por nós. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Nos ajude, Espírito Santo. Esteja conosco. Em Teu nome eu oro, agradecendo pelo seu sacrifício. E feliz em saber que o Senhor está aí. Que o Senhor é o Rei do Universo. Que o Senhor está comigo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Se Deus permitir, sábado que vem a gente está aqui de volta. Um abraço. Compartilha com o pessoal. Desculpa o começo aí bagunçado, mas Deus é bom. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau e tchau, tchau.